Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito. Este é o Saber Direito Responde. Ao longo desta semana, nós apresentamos um curso completo com 5 aulas sobre o Sistema Financeiro Nacional, um tema que está situado dentro da grande área do direito econômico. Este, especificamente, é o Saber Direito Responde, que é um programa destinado a estabelecer um diálogo entre os profissionais acadêmicos e os professores que vêm aqui apresentar as suas aulas, o seu curso. Participam desse programa aqui estudantes no estúdio e também aqueles que enviaram suas perguntas pela internet ou pelo WhatsApp do programa. Nós temos aqui, então, na bancada, a Luísa, que é estudante de Economia da Universidade Católica de Brasília. Seja bem-vinda, Luísa. Obrigada. E o Rômulo, que é aluno, estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. Seja bem-vindo também, Rômulo. Obrigado. E, aliás, até se o Rômulo me permite, vamos começar pela Luísa, não só por ela ser uma convidada ilustre na condição de mulher, mas também por ser uma representante da área de economia, né, Luísa? E é bom explicar isso para o telespectador. Por que a gente, no programa Saber Direito, traz uma estudante de economia? É justamente por conta de um aspecto que eu mencionei em várias passagens ao longo das nossas aulas do curso de Sistema Financeiro, a interdisciplinariedade. Neste caso, no Sistema Financeiro Nacional, a gente pode dizer que a gente tem uma base econômica importante, toda uma teoria econômica sobre moeda, sobre a dinâmica das relações financeiras e econômicas, e sobre essa base incide a estrutura jurídica, o amálgama jurídico, que é o que vai dar forma a isso. Por isso, a participação da Luísa aqui é muito importante para que a gente possa até trazer algumas reflexões interdisciplinares. Luísa, qual que é a sua dúvida? Como a gente viu, o objetivo do Banco Central do Brasil é zelar pela liquidez de um ativo. Eu queria saber como que o Banco Central faz para garantir a liquidez de um ativo líquido como a moeda. Boa pergunta, Luísa. Aliás, uma pergunta bem própria de economistas, né? Um interesse bastante específico. Bem, Luísa e caro telespectador ou caro internauta, a resposta é a seguinte. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o Banco Central ele tem várias funções. Ele, como nós já vimos na nossa aula número 2 do curso, ele tem a função de banco emissor, ele emite moeda, de banco do governo, ele tem a função de banco dos bancos, além de outras funções de zelar pelos mercados, zelar pela política monetária, cambial e a supervisão dos mercados. Luísa, especificamente em relação a esse assunto que você está colocando, nós estamos situados dentro do que a gente chama de política monetária. As regras gerais de política monetária a gente vai colocar em basicamente 2 dispositivos. A gente tem na Lei 4595 de 64, que é a lei, digamos assim, do mercado financeiro e que estabelece as competências, as atribuições do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, né? E na Lei 45, além disso, nós temos a Lei do Plano Real, a Lei 9.069 de 95, que estabelece definição ali do nosso padrão. Pois bem, a gente tem, então, um conjunto de regras, quer dizer, no artigo 3º e artigo 4º, você tem, da 4595, você tem um conjunto de competências, de atribuições do Conselho Monetário Nacional, que vão dizer que o Conselho Monetário Nacional é quem vai, sob a direção do Presidente da República, estabelecer as linhas gerais da política monetária, como é que vai ser, etc., mas sempre a partir de determinação do presidente. Especificamente em relação ao Banco Central, o que a gente tem hoje no direito brasileiro, e eles estão previstos sobretudo nos artigos 10 e 11 da Lei 4595, Luísa, de 64, a gente está falando dos instrumentos de política monetária. Apesar de ser o interesse direto de pessoas como você, que são estudantes ou mesmo profissionais da área da economia, a política monetária ela também tem um regime jurídico. E eu diria para você, de uma forma mais objetiva, o seguinte: a gente tem os mecanismos, e esses mecanismos são basicamente 3. Um primeiro mecanismo que o Banco Central pode atuar para aumentar ou reduzir essa liquidez é a compra e venda de títulos públicos, ou seja, títulos públicos federais, naturalmente, a chamada operação de mercado aberto. Essa operação de mercado aberto, que é comandada por uma mesa de operações do Banco Central que fica no Rio de Janeiro, o que ela faz é justamente, a partir dessas operações, o que se faz é justamente colocar ou enxugar a liquidez. Então, a gente tem basicamente, se o Banco Central, ele, em algum momento, resolve vender mais títulos, ele, na verdade, está querendo enxugar a base monetária, ele está querendo tirar um pouco de circulação. Se ele está no leilão de compra de títulos, ele tem a função inversa, o propósito inverso. Quer dizer, se ele está comprando mais, é porque ele quer colocar recursos no mercado, colocar moeda no mercado.
Uma outra operação que ele tem é a operação chamada operação de redesconto, né? Que é a operação em que o Banco Central ele pode prestar assistência à liquidez às instituições, mas ele também, com essas operações de redesconto, o que ele faz é colocar ou retirar a quantidade de moeda em circulação. Basicamente, essa operação, para que o telespectador possa entender melhor, essa operação de redesconto ela é como se fosse uma operação de crédito, de uma forma bastante simplória, a gente poderia dizer isso. Então, o Banco Central, ele pega um determinado título, ele compra esse determinado título, paga para a instituição aquele valor, a instituição usa os recursos. Normalmente, a gente faz isso na forma de uma operação compromissada, quer dizer, quem compra tem o direito, tem o dever de comprar e vice-versa. E aí depois, no advento do termo, como a gente diz no direito, quer dizer, no vencimento dessa operação, a operação então é desfeita, né? Então retorna. Quem comprou devolve o dinheiro, quem vendeu a mesma coisa. Bem, então essas são basicamente os dois mecanismos clássicos. Existem outros mecanismos, que é o recolhimento compulsório, um terceiro, que é um mecanismo dentro do qual o Banco Central ele pode, em determinado momento, reduzir a quantidade de recursos que as instituições têm livres, Luísa, para poder emprestar, né? Então, quando ele aumenta esse recolhimento compulsório, o que ele faz é, na verdade, segurar um pouco mais dentro do cofre do próprio Banco Central. Acho que é basicamente isso, né? Ficou alguma dúvida? Não, obrigada. Vamos então agora a uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Tendo em vista a sobreposição de competências do Bacen e do CAD sobre a regulamentação das instituições financeiras, qual seria a forma mais adequada de conciliação? Obrigado pela pergunta, Gabriele. É uma pergunta bem interessante e bem atual. Olha, isso aqui é um debate infindável, né? É um debate muito grande. O que eu posso dizer aqui, Gabriele, é o seguinte. Eu tenho uma visão particular sobre isso. Eu acho que nunca se deve colocar todas as atribuições num supervisor só. Então, eu acho que a melhor forma de conciliar aí talvez seja uma emissão de uma posição. O Banco Central ele daria um pequeno parecer sobre a operação, mas o poder de decisão, a meu sentir, deveria ser concentrado no CAD. E aí você teria um supervisor e outro supervisor, embora o CAD tecnicamente seja um supervisor mais transversal. Eu acredito que o Banco Central, ficando com as atribuições dele, e o CAD com as questões concorrenciais ou macro-concorrenciais, eu acho que seria o melhor modelo. Mas isso, claro, é uma matéria bastante polêmica. Rômulo, e aí, o que você tem de pergunta para nós? Qual que é a sua dúvida a respeito da regulação do sistema financeiro? Professor, eu achei bastante interessante que no seu livro Juros Bancários, o senhor relata um pouquinho sobre como a mercadoria era utilizada como moeda. Então, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, eu gostaria de saber qual é o papel, né? Qual o procedimento que o Banco Central ou a CMN adotam para aceitar algo como a moeda e se há alguma espécie de lastro. Pois é, Rômulo, essa é uma questão que, inclusive, toca num aspecto sensível, que vai nos ajudar a responder uma questão sensível, que é a questão das criptomoedas. Rômulo, eu acho que aí a questão é a seguinte. Ao contrário da visão econômica, que é um pouco mais aberta sobre isso, no direito, né, para nós, você que somos operadores do direito, a resposta não tem muito para onde fugir. Moeda é apenas aquele ativo que a lei define como tal. Ponto. Que requisitos uma moeda normalmente precisa atender? São aqueles requisitos básicos que a gente vai ver, que a gente já conhece, que a gente já viu, inclusive, na nossa primeira aula do programa Saber Direito, que são atribuição de curso forçado. É a primeira coisa, a lei tem que atribuir curso forçado. O que é o curso forçado? Nada mais, nada menos do que obrigar a todos que aceitem o pagamento em expressão pecuniária naquela moeda. As outras funções são as funções clássicas, Rômulo, que a gente vai encontrar na literatura, aí talvez a Luísa nos ajude também, na literatura econômica, né? A moeda ela tem por função básica servir de intermediário de troca. Ela serve de reserva de valor, tá certo? E ela serve também, ela tem um poder chamado poder liberatório de obrigações. Então, para responder a sua pergunta, em resumo, eu diria que moeda é qualquer ativo que o Banco Central, ou melhor dizendo, que a lei determina que tenha essas características. Sobretudo, o curso forçado, certo? Bem, vamos então a mais uma pergunta pelo WhatsApp.
Eu sou Otton Castrecchini Pittini, estudante do 6º semestre de Direito da USP Ribeirão Preto e, dentro da área jurídica, pretendo seguir a carreira de magistrado. Especialmente quanto ao direito econômico, minha dúvida é, professor Fabiano, quais os mecanismos que o ordenamento jurídico brasileiro oferece enquanto blindagem da política monetária nacional no âmbito de uma eventual autonomia operacional do Banco Central brasileiro? Muito bem, Otton, uma pergunta muito interessante e também muito atual. A gente está falando sempre da autonomia operacional. Eu diria que aí não é a blindagem só da política monetária, mas a blindagem da própria atuação do Banco Central. Eu entendo sua pergunta no sentido de que a política monetária é talvez aquele aspecto que tenha mais político dentro da atuação do Banco Central, porque é onde você vai ver regime de metas de inflação, se vai controlar a inflação, se você vai controlar por meio de âncoras cambiais, ou seja, a partir da cotação do dólar, essas coisas. Mas, basicamente, Otton, o que eu posso te dizer é o seguinte, e a você, a Rômulo, Luísa e aos telespectadores. O que vai determinar essa blindagem que você mencionou é uma série de mecanismos que a gente vai encontrar em outra seara, dentro da seara do direito regulatório, né? Uma seara um pouco mais abrangente. Então, a gente encontra vários mecanismos, o principal deles é a atribuição de mandato. O mandato ele dá estabilidade, ele evita a captura política, evita a captura econômica, né? Então, quando você atribui mandato, você, presidente, por exemplo, nomeia uma pessoa para diretor, dirigente do Banco Central, mesmo presidente, e essa pessoa não pode ter o seu mandato destituído, ela não é, como dizemos no direito, não é demissível, é ad nutum, ela só vai sair quando acabar o mandato dela ou, claro, numa daquelas hipóteses de perda de cargo público, como normalmente acontece. Um outro mecanismo muito interessante, mas que já existe no direito brasileiro, é o mecanismo da atribuição da chamada quarentena. Né? A quarentena faz com que você tenha, hoje ela é de 6 meses, especificamente no caso do Banco Central e de agências reguladoras, mas a quarentena ela nos dá uma possibilidade bem interessante de evitar que nos últimos meses aquela autoridade fique, pô, mas e aí, se eu não sou servidor do banco, para onde é que eu vou? Vou ganhar salário, vou trabalhar, enfim. Então, para evitar esse tipo de pressão ou autopressão, por assim dizer, econômica, o que a gente vai ver é exatamente essa quarentena. Então, a pessoa fica impedida, normalmente por 6 meses, de ocupar qualquer cargo, exercer qualquer outra função, e em troca disso ela continua recebendo a sua remuneração. Eu acredito que esses mecanismos são interessantes, são mecanismos que já são consagrados na teoria da regulação, são mecanismos, portanto, que a gente não precisa ficar criando nem inventando a roda, né? E poderiam muito bem ser utilizados para esse propósito, né? É importante deixar claro que nós estamos aqui sempre na seara do direito da regulação e que nós estamos pegando emprestado dessa experiência já brasileira para poder trazer para o Banco Central. E, por fim, uma curiosidade, os dirigentes do Banco Central, os diretores do Banco Central, não têm mandato. Mas os dirigentes da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, possuem mandato. Portanto, nós já temos aqui mesmo, Otton, no direito brasileiro, experiência aqui, ó, digamos assim, no primo ou no vizinho do lado, que é a CVM, no vizinho do lado do Banco Central, uma experiência que a gente poderia replicar. É claro que há uma discussão política sobre isso, mas afinal nós estamos aqui numa seara eminentemente jurídica. Você me perguntou quais são os instrumentos e a resposta foi essa que eu acabei de te dar, ok? Vamos a um breve intervalo e depois voltamos com mais um bloco de perguntas no Saber Direito Responde. Até já! Responde. Até já! Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta aqui no Saber Direito Responde. Meu nome é Fabiano Jantalha e estamos aqui numa sessão de perguntas e respostas sobre o tema da nossa aula,
que é o Sistema Financeiro Nacional, que, como eu disse no início do programa, é um tema situado dentro da grande área do direito econômico. Vamos voltar aqui, então, para a nossa bancada no estúdio. Luísa, diga para nós, qual que é a sua pergunta, qual que é a sua segunda dúvida aí? A minha segunda dúvida é em relação à tecnologia blockchain, que ela vem amadurecendo e, com isso, ela vai impactando cada vez mais a profissão jurídica. E eu queria saber qual o impacto dela na formação de contratos, na formação de planejamento estatal, e se os profissionais jurídicos dessa área jurídica têm que estar preocupados da profissão deles se tornarem obsoletas ou não, devido aos contratos inteligentes e contratos de autoexecução. Legal, Luísa, a sua pergunta é muito interessante, porque me permite fazer um gancho, inclusive para algo que eu já falei na nossa aula número 4 do programa, que eu falei sobre o sistema financeiro digital. Muita gente associa a tecnologia blockchain às questões relacionadas somente ao sistema financeiro e pensa em Bitcoin, Ethereum e Moneras e outras moedas. Mas, na verdade, como a Luísa bem frisou, bem destacou ao longo da pergunta, a tecnologia blockchain ela é, na verdade, uma das tecnologias. Por sinal, não é nem a mais eficiente, nem a mais barata, nem a mais nova, mas ela tem a vantagem de estabelecer uma série de protocolos de segurança e uma série de requisitos, de atender uma série de requisitos de transparência, né? Luísa, a questão é, a tecnologia blockchain, eu inclusive indiquei um livro do professor Dan Tapscott, que hoje eu acho que é a maior publicação nessa área. O que eu posso te dizer é o seguinte, a tecnologia blockchain, ela tem por objetivo estabelecer esses mecanismos, essa troca de informação, e ela permite uma série, como o nome diz, cadeias, né, de encadeamento de protocolos de segurança e vai fazer com que você possa usar isso para infinitas aplicações, né? Nesse livro que eu falei, inclusive, há uma série de demonstrações de aplicação, como que você falou, para contratos, para protocolos de segurança e mecanismos de verificação de autenticidade de operações, tanto que os próprios bancos, que supostamente seriam prejudicados com essa figura das criptomoedas, estão usando também, começando a usar a blockchain. Sobre a questão que você falou dos profissionais da área jurídica, eu acho que não só por conta do blockchain, mas por conta de uma série de outros mecanismos, nós, né, Rômulo, eu e o telespectador que está nos assistindo, a telespectadora, nós realmente precisamos nos atentar, porque não que a gente vá fazer como foi feito na Revolução Industrial, vamos queimar os teares, queimar as fábricas, não. Mas a gente precisa se adaptar a novos tempos. Aquele trabalho braçal de fazer petição, de copiar, de copia e cola, isso acabou. Isso, num espaço de 5 anos, quem ficar só fazendo isso vai passar fome. A ideia aqui, portanto, Luiz, eu acho que a sua pergunta nos sinaliza isso, a ideia aqui, portanto, é que o profissional da área do direito precisa aprender a conviver com essa tecnologia e dar um salto. Em lugar de fazer trabalho braçal, vamos fazer um trabalho mais intelectual, ou nos focar mais num trabalho intelectual. Ok, Luísa? Vamos então a mais uma pergunta que veio pelo WhatsApp. Minha segunda dúvida, professor Fabiano, tendo em vista essa inovação tecnológica, esse desenvolvimento, como promover segurança jurídica aos empreendedores que fomentam essa inovação? Bem, eu acho que uma das formas que a gente tem, nós já temos na legislação brasileira alguns mecanismos de proteção. Temos legislação recente, inclusive, que trata de regras aplicáveis a venture capital, né? A outras formas de capital, que a gente chama de capital empreendedor. Eu acho que a principal questão aí, eu acho que aí a tecnologia, ela dinamiza, ela acelera o processo, ela cria mais opções de inovação financeira e de investimento. Antigamente você investia numa fábrica, hoje você pode investir numa fintech, você pode colocar seu dinheiro lá. Então, o que eu acho que a inovação tecnológica nos coloca é um desafio para que a gente crie mecanismos, títulos próprios ou figuras próprias voltadas para essa proteção. E para que a minha resposta não seja circular,
eu acho que a gente pode colocar alguns exemplos, né? Nós podemos, por exemplo, existem hoje a própria oferta de moedas virtuais pelas ICOs, pelas Initial Coin Offers, que são mecanismos que poderiam ser utilizados para viabilizar uma forma alternativa de investimento. Então, em lugar de você comprar um título, você compraria virtualmente, inclusive, uma moeda virtual. É claro que para a gente chegar nesse estágio, nós vamos precisar de um certo desenvolvimento não tecnológico, não de disrupção do direito, mas sim uma própria mudança de paradigma. Aquilo que a gente via num contrato ou num título, a gente vai passar a ter numa moeda virtual. Eu sou um entusiasta das moedas virtuais, embora eu ache que a gente precise realmente estabelecer uma série de protocolos para isso. Para ser bem honesto, a Comissão de Valores Mobiliários já tem nos últimos 2 anos, aí, pelo menos desde 2016, 2017, ela vem trabalhando em cima dessa questão e já sinalizou para o mercado que entende que essas ofertas iniciais, essas ICOs, são processos de emissão de valores mobiliários e que, portanto, precisariam de registro. Eu acho que a gente tem uma caminhada aí de mais 1, 2 anos, talvez a gente consiga ter alguns resultados mais concretos. Bem, vamos voltar aqui para o estúdio. Então, Rômulo, você tem mais uma pergunta para nós? Professor, eu tenho uma segunda dúvida. Hayek, que é um economista, né, austríaco, que o senhor certamente conhece, ele diz o seguinte, que conceder à classe política o controle da oferta monetária seria o mesmo que ceder a um gato um pires com leite para que ele vigiasse. Então, nesse sentido, com a sua bagagem, né, de atuação tanto frente ao Banco Central como advogado, o mesmo cidadão, quais são os desafios que o senhor enxerga para o fomento do crescimento das cooperativas de crédito? Qual que é a principal preocupação de alguém que coloca dinheiro no sistema financeiro, coloca dinheiro no banco? E se o banco quebrar? Né? E se a cooperativa quebrar? Então, o primeiro grande desafio é como enfrentar isso. Como enfrentar esse problema, que tipo de mecanismos eu posso criar para enfrentar esse problema. E aí, Rômulo, Luísa e caro telespectador, quando a gente observa a nossa história recente, a gente verifica que uma pequena, mas importantíssima mudança foi adotada já há alguns anos pelo Conselho Monetário Nacional, que foi a criação, ou melhor, a determinação às próprias cooperativas que criassem o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito, o FGCOP. Isso faz com que, até determinado limite, previsto no regulamento, nos estatutos do FGCOP, você tenha a cobertura. Então, se a cooperativa, por algum motivo, for sofrer um processo de intervenção ou de liquidação, a pessoa se habilita perante o FGCOP e pode retirar esses recursos. O segundo desafio, bem, aí, claro, isso é importante deixar claro o seguinte, nós temos aqui limites, né? Então, isso não é qualquer valor, se você colocar R$1 milhão, você não vai sacar tudo. Então, há limites que estão previstos no Estatuto. Mas, Rômulo, o segundo grande desafio que a gente encontra é a própria profissionalização da atividade cooperativa. Infelizmente, a gente ainda vê um índice incomodamente expressivo de processos administrativos instaurados pelo Banco Central em face de cooperativas. Porque muitas pessoas, nós tivemos um ganho fabuloso, mas muitas pessoas ainda veem a cooperativa como uma coisa mais simples, uma ação entre amigos e tal, e acabam não profissionalizando muito. Mas para isso, o Banco Central já tem uma série de iniciativas, e a principal delas, um projeto que ele criou chamado Governança Cooperativa. Tem até um livro na internet, no site, eu recomendo ao internauta, se puder baixar, joga no seu buscador aí, a Governança Cooperativa, livro Banco Central, vocês vão encontrar uma obra completa sobre isso. E aí, Rômulo, para fechar a resposta, eu diria que é a questão da profissionalização, é o fortalecimento dessa governança cooperativa e, mais ainda, recentemente, em 2017, final de 2017, o Conselho Monetário Nacional editou uma resolução obrigando que as instituições financeiras, mas também as cooperativas, criem um programa de compliance, de conformidade. Então, eu acho que esse é um ciclo bem interessante, tem crescido bastante. E, caro telespectador, não sei se isso é de seu conhecimento, mas acredito que seja surpresa para grande parte das pessoas, mesmo federações de indústrias, comerciantes estão criando suas próprias cooperativas. Eu cito, por exemplo, as cooperativas que foram criadas pela FIENGE, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, um exemplo muito interessante, além, claro, das cooperativas de crédito rural que a gente encontra, sobretudo, no sul e centro-oeste do país. Muito bem, então, com isso, encerramos
o nosso Saber Direito Responde. Tivemos aqui várias dúvidas. Eu quero agradecer à Luísa, estudante de Economia da Universidade Católica de Brasília, ao Rômulo, estudante de Direito da Faculdade de Direito aqui da UNB, e a todos aqueles, ao Otton e aos outros colegas que mandaram as perguntas pela internet. Lembrando que este programa também pode ser assistido depois da internet. Se você não teve condições de assistir ao vivo, pode muito bem acessar o nosso site e lá conferir esse repositório de informações. Foi um grande prazer estar com vocês ao longo desses programas. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.